Advogados do Diabo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos àquele que é o início da segunda temporada de Advogados do Diabo. Graças ao investimento da AFDUP e de uns assaltos que nós fizemos ali para a Vila do Conde, conseguimos fazer esta segunda temporada. Comigo tenho três senhores. Tenho Francisco. Olá a todos. Tenho Eduarder. Boas. Um bocadinho retardado. E tenho também Guilherme. Olá. Ora bem, isto nós tínhamos pensado em contar aquilo que foi para nós o momento mais engraçado uns dos outros. Portanto, fizemos aqui um pequeno sorteio da temporada anterior. Portanto, primeiramente pode começar Eduarder. Bom, obrigado Pedro. Antes de mais, boa tarde a todos. Recordar tarde. é viver. E neste Advogados do Diabo, parte 2, o regresso. Sabem estes títulos de filmes de ação que têm tipo imensos subtítulos? A Múmia, o regresso, parte 2. De volta. Eu tinha que encontrar ou tratar de o melhor momento do Pedro e foi fácil. Foi uma história inconfundível, inesquecível também para mim, como pessoa que a ouviu. E o que é que se passou? Foi aquela história em que o Pedro conta, eu não sei muito bem qual é o episódio, mas sei que é para o início, que o Pedro conta que tinha 7 ou 8 anos e foi ao pediatra e a pediatra, a médica pediatra era jovem e QB atraente e na altura em que ele pede a Pedro, vamos então ver como é que está tudo aí em baixo. E pede a Pedro para ele baixar os boxers. O Pedro, desiludido com o que ali acontecia, disse à médica pediatra assim: "Oh, agora está pequenina." Isto, repara, isto enquanto a mãe do Pedro estava sentada ao lado de Pedro. Portanto, estavam 3 pessoas no consultório, médica pediatra, Pedro e mãe do Pedro. Pedro diz esta, a mãe do Pedro fica em estado de choque e a médica pediatra, com toda a superioridade e indiferença, ignora completamente. Uma das melhores histórias de sempre. Pedro, o que é que a tua mãe te disse quando chegaste a casa? Não, ela não esperou que eu chegasse a casa, curioso. Ela Foi no deu-me assim um ligeiro, deu-me assim um ligeiro apertão no braço e disse assim: depois falamos. Mas não E falaram, aí efetivamente. apercebi-me do erro que tinha cometido e então, pronto, Muito bem. depois portei melhor. Bom, então eu agora vou passar aqui o testemunho, pode ser ao Guilherme. Muito bem. Boa tarde a todos, mais uma vez. A mim, calhou-me falar do melhor momento para mim do Francisco, era na primeira temporada. E como esquecer a história que nos conta Francisco, era daquela viagem a Benidorm, em que a plenas 2 da manhã Francisco encontra-se seminu em cima de um carrinho de compras com um desconhecido a empurrar e com uma boneca insuflável à frente, como quem imita o famoso e saudoso Titanic, com a cena do John ou Jack, ou o que é. Do Jack, então. Ou então escolher também a história em que Francisco, numa das suas partidas de handball, como tática de ganhar, decide usar resina com cheiro a cocó. É por acaso Obrigado, Não me lembrava Guilherme. desse pormenor, por acaso. Essa segunda história foi ótima. Por acaso ainda tenho um pouco aqui em casa.
Típico Pois é, Francisco. O que aconteceu foi que ficou tudo a adversário- cheirar muito mal, não Sim. foi? o adversário não ok. gostava do cheiro a cocó, maneiras que se afastava, e Francisco acabou por fazer uma remontada, ganhando 52-20. Ai, tão bom recordar esses momentos. Bom, posto o meu momento, creio que é a vez de Francisco contar o seu melhor momento da primeira temporada. Obrigado, Guilherme, por teres perdido alguns minutos a falar de mim. E, efetivamente, fiquei muito satisfeito. A mim, como precisamente a pessoa que me elogiou muito e que contou uma história tão bela sobre mim. Já não me lembro minimamente dela, a não ser do facto de ter cocó. Então, o que aconteceu? Portanto, primeiro temos aqui o momento do Guilherme que ele contou na sua rúbrica, que foi, portanto, tinha aquelas piadolas, não é, do Guilherme, e então ele contou uma piada que por acaso eu nunca tinha ouvido e foi ótima. Foi, porque é que as galinhas chocam? Não tem travões, foi isso que ele contou, eu gostei muito. Obrigado, Francisco. Depois houve também uma história que o Guilherme contou no âmbito desta coisa que nós fazemos, que foi quando o Guilherme andava no terceiro A e bateu com a porta na cabeça de uma criança da sua turma e rachou-lhe a cabeça e partiu-lhe os óculos. E então, o Guilherme, que tinha muito medo da reação da sua mãe, o que é que ele pensa? Vou ter que resolver isto antes de chegar a casa, porque senão estou feito. Nisto a criança, pronto, estava com a cabeça rachada e completamente ensanguentada. Mas aquilo em que Guilherme se focou no terceiro ano foi partilha os óculos, um bem material tão caro. Então, deslocou-se à loja de chineses à frente da escola e comprou uns óculos de leitura que custavam cerca de 6 euros e gastou todo o dinheiro que tinha no seu mielheiro para comprar esses mesmos óculos de leitura. Na manhã seguinte, o colega chegou, portanto, praticamente com traumatismo craniano e o Guilherme chega à beira dele, pede-lhe desculpa e diz assim: olha, eu sei que te parti os óculos, portanto eu comprei-te estes. E deu-lhe, e o colega, como bem educado que era, aceitou e nem sequer repostou e ficou com eles. Saudade, pá. Eu gostava de saber como é que nos chineses acertam com as dioptrias de uma pessoa. Eu não sei, acho que isso tens de questionar ao Guilherme. É tipo one eye fits all. Não, aquilo óculos de leitura só servem para fazer zoom, portanto são universais. Acho que é uni-olho. Agora eu passo também a palavra ao Pedrocas para ver o que é que ele tem para nos dizer. Muito obrigado, Francisco. Ora, eu queria destacar 2 momentos aqui do Eduardo, da temporada passada, em que ele contou histórias da altura em que foi presidente da Associação de Estudantes da escola dele. O Eduardo é uma pessoa de muita iniciativa. Portanto, ele achou por bem que aos 16 anos, e pelo facto de ainda não ter uma barba bem definida, achou por bem criar um concurso de Miss Bolso Molhado, ao que, de maneira um bocadinho talvez tendenciosa, ele ficou em primeiro lugar. À parte disto, Eduardo também, como grande amante de xadrez que é, para aqueles que não sabem, organizou um torneio de xadrez. No entanto, este torneio calhou-lhe mal. Valeu-lhe até uma suspensão da escola, porque os professores consideraram que ele se apresentou de uma maneira um bocadinho ofensiva, uma vez que a única coisa que ele estava a usar nesse dia eram uns calções que tinham escrito agarra-me a peça. Não lhe calhou muito bem. Ai, pá. Um pouco porco da parte do Eduardo. Eu diria que é característico até. Agarrem-me o bispo. Olha-me esta cabeça de bicho, não é? Bem, agora para a segunda parte do episódio 0, nós tínhamos pensado em apresentar aquelas que vão ser as novas rúbricas, não é? E acho que podemos já dar início à primeira rúbrica. Portanto, Eduardo, queres falar um bocadinho sobre isto, não?
Sim, isto é o seguinte, nós decidimos que precisávamos de uma revolução e então a nossa primeira nova rubrica é uma rubrica que vem trazer cultura, mas de uma forma mais popular e chama-se O Tasco. O Tasco! Bem, o Tasco é uma rubrica que basicamente nós trazemos para aqui coisas que vamos lá ver. No fundo, porque este país não dá para a frente, é? Estás a perceber? Bem? E vimos Ai. analisá-las como pessoa que bebe Uma canequinha de traçado. uma caneca de traçado, mas ali à meia hora do dia. É isso, é basicamente isso. Muito bem, Eduardo. E só queria acrescentar que, no fundo, esta rúbrica passa muito aquilo que são os nossos almoços. Sim, sim, Para quem sim. não sabe, nós almoçamos num tasco. Nós próprios certified tasqueiros. Victor's Café 2. Não querendo fazer publicidade, claro. Passando a É muito publicidade. Victors. Victor's. Que da última vez não me trouxe a cesta de pão para a mesa. Pá, Ai, nunca pá, vou os perdoar gajos andam isso. cabrões, andam agora com o pão. Andam com mau Parece que tens que atendimento, chorar pá. pelo pãozinho, aquele papo seco, todo desfeito. Por favor, não falem mal. Que é do só ar Victor. no meio. Agora, para a segunda rúbrica, talvez aqui o Francisco, quer, não é? Sim, Mas- é assim. A segunda rúbrica chama-se Quanto Levas? E um ponto de interrogação no final. Não é para responder à pergunta, atenção. Quanto levas? Esta expressão deriva daquela piadola de criança de fingir que vai tirar uma coisa e diz apanhas? E a pessoa sim, quantas vezes ao dia? No fundo é proveniente deste género de piadas que eram fixe quando tinha mais ou menos 18. Não? E o que acontece Desculpa, nesta 18, rubrica... 19? Sim, Estas sim. piadas eram fixe quando tinhas 18, 19 anos? Sim, Eduardo, Quando era eu uma estava a tirar o piada. quarto ano à noite. Aí era o auge do fixe. Ali na C mais Eh, 10. Tiveste uma Depois- infância tardia? Posso continuar? Mas disseste 8 ou 9 ou 18 ou 19? Não, eu disse 18 ou 19, Ei. ok? Sou infantiloide. Obrigado. Continuando. Portanto, esta rúbrica consiste em trazer uma problemática, portanto, uma questão, e saber por quanto é que a pessoa o faria. Isto aplica-se a todos os membros, menos ao Eduardo, que como tem um total de 36 cêntimos na conta, e nesse momento vai precisar de comprar um maço de tabaco, vai dizer, por 5 euros. Sim, não, por Não, 5 euros, por 4,40. 4,40, 4,40€, batia com uma cadeira na testa da minha mãe, claro. Ui, não é é? dinheiro, é dinheiro. Portanto, aplica-se a todos quando o Eduardo falar. É assim, depois temos que lhe perguntar o que é que ele está a precisar no momento para perceber a quantia em causa. E pronto, consiste muito nisto a rúbrica, não tenho mais a acrescentar. A terceira rubrica é a resposta a um grande pedido do nosso público que aproximássemos o podcast ao nosso mundo, ao mundo do direito, de uma forma pedagógica e simples para não diminuirmos o nosso público-alvo. Assim surge o Cantinho Jurídico. Cantinho Jurídico. O Cantinho Jurídico, que como o próprio nome indica, é um cantinho e é jurídico. Por fim, ainda temos mais uma rúbrica, porque afinal de contas somos 4, se bem que já nos confundiram com 7. E a última rúbrica consiste em esperarem pelo primeiro episódio. Ui, não me acredito, não me acredito. Deixaste-me agora em pulgas, pá. Sim, No fundo é isso. é um cliffhanger, como se faz nas séries. Olha, eu tenho só uma dúvida. Desde quando é que nós passamos a dizer rúbrica em vez de rubrica? Desde que o Pedro assumiu. Meu Deus. Estamos a perder toda a nossa identidade.
Bom, queria só, antes de terminar, agradecer ao meu colega e amigo Pedro Oliveira por nos ter ajudado a fazer estes lindos jingles originais e dizer ao resto do público que, se o quiserem seguir, ele tem um Peugeot 307 cinzento. Portanto, chegamos ao fim do nosso episódio. Daqui com vocês foi Henrique Fazeres. Até à próxima e fui, obrigado. Do diabo. Espera aí que eu tenho que dar um arroto. Espera aí. Não, ficou preso. Ok.